Reflexão sobre a nossa igreja e esse período da pandemia. Nesses dias, comemoramos um aniversário estranho, dolorido, mas com cores de reflexão e considerações. Um ano sem atividades presenciais da nossa igreja local. Um ano sem abraços, sem o louvor conjunto, sem aulas com seus debates, sem o cupcake dos aniversariantes da IBD, sem reuniões com grupos para responder às perguntas do concurso bíblico, sem passeios e atividades dessas classes ou dos departamentos, sem o retiro da igreja para fugir das pressões e opressões do carnaval. Quanta saudade do bate-papo após o culto de domingo em meio à correria de algumas crianças e do pipoqueiro que já fazia da esquina do prédio seu local de venda. Isolamento, distanciamento e o nó na garganta a cada notícia de alguém que testou positivo. Difícil também foi enviar o parabéns para um irmão e lembrar que um churrasco poderia ter acontecido para comemorar a ocasião. É um aniversário que celebra vitórias e conquistas para a nossa igreja, sem dúvida. Assim vimos surgir uma vida online. Famílias estreitaram suas relações pelas telas virtuais. Trabalhadores, de maneira geral, foram desenvolvendo e aprendendo a usar a tecnologia. A igreja teve que se adaptar à nova realidade do chamado novo normal. Sem dúvida, no meu coração, e creio também no coração de muitos pastores e líderes, Brasil afora, surgia a questão: como pastorear e conduzir a igreja no ambiente virtual? Algumas coisas, sem dúvida, incomodavam. Será que muitos dos irmãos se desviarão? A igreja terá condições de continuar existindo após a pandemia? Pânico, medo, insegurança e dúvidas se misturavam nas orações por busca de entendimento sobre o que fazer e como fazer para a igreja se manter. Com o passar do tempo, fomos aprendendo e ofertando recursos aos nossos membros e congregados para que eles fossem alimentados pela palavra. O ambiente virtual foi oferecido para que a comunhão se mantivesse. Certamente no coração de muitos, a luta se travava na seguinte questão: a comunhão se dá no relacionamento presencial. Infelizmente, muitos acabaram transferindo o isolamento e o distanciamento presencial obrigatório para o virtual. A pergunta que incomodou e incomoda: minha comunhão com Deus depende do culto e das atividades da igreja? Lembro de uma palavra do pastor Daniel Lima, dita em junho do ano passado. Pessoalmente, eu sinto falta do culto público e tenho buscado refletir do que eu sinto falta. Confesso que não é das mensagens, já que continuamos tendo acesso a elas, ainda que virtualmente. Não sinto tanta falta do período de louvor cantado, em parte, pois sou beneficiado em ter duas cantoras em casa que me ajudam a louvar por meio da música. Sinto falta de gente. Sinto falta de estar com os irmãos. Não que eu fale com todos, mas o fato de estar num evento com o propósito de me aproximar de Deus, em realmente pensar nas coisas de Deus. O grande perigo da quarentena é que podemos esfriar pela falta de estímulo da igreja reunida. Nossa liderança tem se esmerado desde o início da pandemia aqui em Macapá para seguir o plano do apóstolo Paulo em Colossenses 1, 28 e 29. Pregar ou proclamar, ensinar, advertir. Glória a Deus pelos professores que se reinventaram no preparo, nas suas apresentações de aulas, para que os nossos alunos se mantivessem em comunhão, produzindo aulas excelentes, não só na didática, mas no conteúdo. Assim, outras áreas da vida da igreja agiram com seus líderes,
com suas comissões. Em meio aos muitos decretos, a permissão de ter uma porcentagem reunida no prédio da igreja se tornou um desafio para a nossa liderança. Várias discussões foram feitas, sempre em oração e busca por direção de Deus nas decisões, uma liderança ciente de suas responsabilidades para com a igreja e para com o governo. Uma liderança que recebia nos bastidores uma pressão para se adequar, pois todas as outras igrejas estão já na forma híbrida, presencial e virtual. Pressão que veio amarrada com elásticos de igreja sem fé, pastor, liderança, medrosos. Quando pensávamos prontos para a forma híbrida, veio o apagão. Depois, as evidências de que a situação não caminhava para um patamar de tranquilidade, mas sim para novas ondas do coronavírus. Enfim, melhor manter só a transmissão online. Infelizmente, as notícias sobre igrejas e pastores que minimizavam o distanciamento, seja como uma grande prevenção, acabam vindo ou como ele ou ela testou positivo para a Covid. Ele ou ela faleceu devido à Covid. Como liderança, pensamos no melhor para o todo da igreja. Se temos errado, daremos conta no tribunal de Cristo. Se temos acertado, receberemos os galardões. Não sei quando será a nossa volta às classes de EBD, os nossos cultos, as nossas reuniões. Só sei que a situação não é das melhores hoje em dia. Não sou insensível para as perdas daqueles que precisam de pessoas fazendo seus negócios, comprando, vendendo, mesmo sabendo que algumas mortes foram de pessoas que optaram por descumprir os protocolos. Alguns até erradamente diziam que estavam fazendo isso porque vivem pela fé. Não ironizo, mas quando posso, oro pela família que sofre. Gostaria de ver mais irmãos e suas famílias participando do Zoom. Porém, entendo que muitos não gostam. Pelo menos usam o YouTube para ouvirem a palavra cantada e pregada. Enquanto pudermos, vamos desafiar os nossos irmãos para que participem dos cultos via Zoom, participe das reuniões via Zoom ou Google Meet, pois assim a saudade é em parte aliviada. Não deixe que o distanciamento e o isolamento que a igreja pratica traga indiferença ao seu coração e nem seja uma contribuição para o esfriamento espiritual. Sigamos as palavras de nosso Deus por meio do autor de Hebreus, nesse tempo, por meio virtual. Usemos o telefone, façamos videochamadas, usemos o Zoom e as companhias tecnológicas que nós temos. Lembremos de Hebreus capítulo 10, verso 24, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que o dia se vai aproximando ou aproximando-se aquele dia. Deus abençoe a todos nós.